Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos conhecer as novidades do Seobra for Revit versão 3.0. Eu já estou com os projetos abertos aqui no Revit dos orçamentos que nós vamos utilizar aqui na demonstração. Na primeira novidade que você vai notar ao instalar a nova versão é que agora existe o botão Informações de elementos. A primeira novidade que você vai encontrar ao abrir o seu projeto com a nova versão do plugin é o botão Informações de elementos. Clique nesse botão e depois selecione um objeto no seu projeto para que você veja a qual orçamento aquele objeto foi vinculado. Vou escolher, por exemplo, essa janela aqui e veja que vai ser aberta essa nova janelinha com as informações desse elemento que eu selecionei. Ela me mostra em qual orçamento aquele objeto foi associado, a qual etapa e qual serviço ele está relacionado. Nesse caso, essa janela aqui foi associada a serviços de janela e de vidro, porque o serviço de janela não inclui o vidro, então nós utilizamos a área da janela tanto para contabilizar o serviço da janela em si, quanto o serviço da colocação do vidro. Nós vemos também o valor individual dessa janela, né? Nós vemos que o critério utilizado foi a área da janela e o valor para essa janela especificamente foi de 2,4 metros quadrados. Veja que aqui nessa janela nós conseguimos abrir tanto o critério, a janela de critérios de busca, quanto o orçamento. Vou abrir aqui primeiro o critério e veja que ele vai trazer a janela com os filtros que a gente utilizou e a lista de todos os objetos encontrados. Aqui no campo Fórmula, nós vemos os parâmetros que foram utilizados para chegar na área da janela que nós estamos utilizando. Aqui nessa janela também nós vemos que ela está um pouquinho diferente. Agora nós temos o nome do orçamento aqui em cima. Nós temos também a descrição do serviço, com a posição dele no orçamento, o código. E agora, ao invés de campos fixos para categoria, família, tipo, nós podemos criar novos filtros de acordo com a necessidade para aquele serviço. Aqui nós vemos que foi colocado um filtro de projeto, de categoria, família e tipo. Agora eu vou fechar um pouco e vou novamente vir aqui no botão Informações de Elemento e escolher uma dessas janelas para a gente abrir o orçamento a partir dela. Veja que eu clico aqui na opção de abrir orçamento e dessa vez o plugin vai mostrar para nós o orçamento inteiro onde aquele item está. E ele também destaca o item aqui. Você vai perceber que ele está selecionado aqui, o item de janela em alumínio, que é o serviço ao qual aquela janela pertence no nosso orçamento. Nós podemos ver aqui na janela de orçamento que nós temos algumas novidades também na aba de pré-visualização. Agora nós temos essa lista de elementos dos projetos vinculados. Ela vai aparecer separada aqui por categorias. Você pode vir aqui na parte superior direita da tela e escolher uma categoria para verificar se aqueles elementos já foram vinculados ou não a um serviço. Sempre que os objetos não tiverem sido vinculados, vai aparecer essa correntinha aberta. Se todos os elementos daquela categoria já tiverem sido vinculados a um serviço, você vai ver a correntinha fechada. E para categorias, né, em que alguns elementos foram associados a serviços e outros não, você vai ver esse símbolo aqui misto, né? Nós vamos selecionar aqui para dar uma olhada. Veja que a gente vê todos os elementos que o plugin encontrou e aqui nós temos a indicação para cada um se ele foi vinculado ou não. Você também pode clicar no título da coluna para organizar esses elementos. Nesse caso, eu cliquei aqui na família e ele agrupou as famílias semelhantes. Se eu clicar aqui no tipo, ele associa aqui pelo tipo semelhante também, certo? Outra possibilidade aqui dentro dessa aba de pré-visualização é você vir aqui na opção Exportar lista para o Excel. Ao clicar, você vai gerar um arquivozinho temporário
Você pode utilizar esse arquivo para análises aí do seu orçamento, pode utilizar os filtros do Excel, vir aqui, buscar, por exemplo, aqueles que estão vinculados, pedir para ele me mostrar apenas aqueles que eu já vinculei, ou me mostrar apenas os que eu não vinculei, para que eu veja nessa lista se existe algum item que eu deveria associar a um serviço e ele não foi associado, ok? Essa lista, você pode apenas fechar, ela não vai salvar automaticamente, você pode utilizar aí nas suas análises. Vindo agora para a etapa de instalações hidrossanitárias, nós vamos demonstrar como criar agora os nossos critérios de busca de objetos. Eu vou escolher aqui o serviço 8.4 de cuba de louça de embutir. Vou clicar aqui em vincular serviço. Veja que nessa janelinha da lista de critérios de busca também nós vemos o nome do orçamento e a descrição do serviço. Nós podemos clicar aqui em adicionar, como já era antes, né? Um critério. Eu vou expandir aqui essa janela. Vamos nomear o nosso critério, vou colocar aqui cubas. E agora, nesse campo de filtros, nós vamos escolher aqueles que nós acharmos necessário para fazer essa associação. Eu vou clicar aqui em adicionar filtro e veja que agora nós temos essa janela única aqui, adicionar filtros, onde eu posso escolher se eu quero utilizar o filtro de projeto, categoria, família, tipo, material, nível ou parâmetro. Os campos de nível e parâmetro também foram adicionados agora nessa nova versão, tá? Nós podemos iniciar aqui com o projeto e vemos aqui que o critério pode ser pertence ao projeto e não pertence ao projeto. Eu vou escolher pertence ao projeto e aqui no texto de busca nós podemos digitar ou utilizar aqui a lista de sugestões. Vou clicar na lista de sugestões e veja que essa janelinha também ela já apresenta todos os meus projetos que eu associei a esse orçamento, tá? E eu posso escolher em qual deles eu quero pesquisar esses objetos. A Cuba, eu vou dizer para ele que eu quero pesquisar no projeto de hidrossanitário. Então, eu vou selecionar a caixinha de seleção aqui e vou clicar em aplicar. Veja que ele já está filtrando de todos os elementos que o plugin encontrou, que nós víamos aqui na janela anterior, ele já selecionou agora apenas 1554. E essa lista vai sendo refinada à medida que nós vamos criando novos filtros. Vou adicionar esse filtro. Vamos criar um novo filtro. Vou escolher agora o filtro de categoria. Escolher a categoria é igual a, nós vemos que existem outras possibilidades agora. Categoria é diferente, começa com texto, termina com texto, contém o texto ou não contém o texto. Vou escolher esse primeiro aqui. Na lista de sugestões, veja que nessa opção nós temos várias sugestões. Então, eu posso utilizar aqui o campo de busca na parte superior da tela. Quando eu digitar parte da descrição, ele já vai me oferecer aqui as opções correspondentes. Eu quero exatamente um item que está dentro da categoria de peças hidrossanitárias. Então, ele já mostrou para mim. Eu vou clicar aqui, selecionando, clicar agora em aplicar. Veja que ele já nos mostra que 40 objetos atendem a esses critérios. Eu vou adicionar. E agora eu vou adicionar mais um filtro, que vai ser o filtro de família. Vou escolher família é igual a e vou procurar aqui nas minhas opções aquela que se refere a Cuba. Se eu digitar também aqui, ele já vai me mostrar a Cuba que ele encontrou dentro desses filtros que a gente já estabeleceu. Vou clicar aqui em aplicar, adicionar. Veja que ele nos mostra o projeto, a categoria, a família, o tipo, o nível ao qual está associado o objeto, o valor e também nós temos os campos de visualização.
Outra possibilidade que nós temos aqui na nova versão do plugin é utilizar essa área de classificação, caso seja necessário. Eu vou retirar, por exemplo, o filtro de projeto para nós darmos uma olhada no que vai acontecer. Vou remover esse filtro e na família eu vou editar agora, escolher todas as cubas que ele me mostrar. Veja que agora nós temos duas famílias de cuba. Vou selecionar as duas, clicar aqui em aplicar, editar. Veja o que está acontecendo. Nesse caso, nós vemos que existem duas famílias de diferentes tipos, né, que estão sendo utilizados. Isso está acontecendo porque foram utilizados tipos diferentes de cubas no projeto de hidrossanitária e no projeto de arquitetura. Então, eu consigo ver no plugin quais objetos eu realmente quero contabilizar. Então, as possibilidades de filtro me ajudam a verificar os elementos que estão sendo contabilizados e verificar se eles estão sendo contados em duplicidade, por exemplo. Nós podemos demonstrar uma outra possibilidade aqui do plugin, nessa janela, que é a opção de classificar. Ele funciona assim, você pode vir aqui nesse campo, clicar na setinha, e dizer para o plugin que você quer agrupar os resultados dessa lista por nível, por semelhante, por tipo, por categoria, por família ou por projeto. Dessa forma, vou escolher, por exemplo, projeto, e ele vai te mostrar os elementos agrupados de acordo com essa seleção que você indicou aqui no campo classificar. Colocar, por exemplo, por tipo, e ele já vai me mostrar as informações referentes àquele tipo específico, tá? É uma opção para você fazer as suas análises aí no momento que estiver fazendo seu orçamento. Vou clicar aqui em não classificar e vou escolher adicionar aqui o filtro de projeto. Vou selecionar aqui o projeto de hidrossanitária e aplicar. Pronto, agora nós já temos novamente as seis cubas. Vou clicar aqui em adicionar, aplicar e veja que já foi adicionado. Uma novidade também é que agora o símbolozinho do vínculo ele fica verde, então também é um destaque aí na hora que você estiver criando seu orçamento, já para perceber mais facilmente que aquele serviço já foi vinculado a, a um objeto. Você pode também mudar aqui para o projeto de hidrossanitária e ele vai mostrando os elementos que ele encontrou, tá?